É uma história que está se tornando tão comum quanto longa é a guerra na Ucrânia. A Rússia tenta um ataque e a Ucrânia o destrói. Desta vez, a Rússia planejava atacar Lyman, uma das cidades-fortaleza da Ucrânia, em Donetsk. Dizemos queria, pois a Rússia nem chegou perto de lançar o ataque. A Ucrânia deteve as forças de Vladimir Putin. A Ucrânia superou Putin com um contra-ataque multifacetado que esmagou o ataque russo a Lyman antes de começar. Em 4 de outubro, a Euromaidan Press noticiou uma brilhante série de ataques ucranianos perto da frente de Lyman, que combinaram ataques aéreos, de artilharia e de drones com grande eficácia. O plano da Rússia, como tem sido há meses, era tentar atravessar um rio vital que poderia fornecer às suas tropas uma rota direta para Lyman. O ataque russo dependia dessa travessia, mas a Ucrânia os interceptou. Não importava o quanto a Rússia tentasse. A Ucrânia cortava as travessias do rio e destruía as reservas russas antes. Eles podem se reunir para novos ataques ou tentativas de travessia. Isso impediu o avanço da Rússia? Lyman ainda resiste, e se a estratégia da Rússia não evoluir, continuará resistindo por muito tempo. Isso não é o que Putin deseja, pois Lyman está em seu radar desde o começo da invasão. A cidade foi uma das várias que as forças de Putin dominaram no início caótico da invasão. A Ucrânia, pega de surpresa, não conseguiu impedir a breve ocupação de Lyman pela Rússia. As forças do país recuaram e se reagruparam para iniciar uma contraofensiva que passou a empurrar as linhas russas. A Ucrânia levou um tempo para voltar a Lyman, mas quando chegou, a Rússia não conseguiu impedir que retomasse essa importante cidade de Donetsk. Em 1º de outubro de 2022, veículos como o The Guardian noticiaram a retirada forçada das tropas russas de Lyman. As contraofensivas da Ucrânia a levaram a poucos passos das fronteiras da cidade. As forças de Putin precisaram escolher entre ficar cercadas, arriscando a morte, ou recuar para atacar de outro ponto, o que irritaria Putin. As tropas russas optaram pela segunda opção, e o Ministério da Defesa tentou disfarçar a retirada como uma movimentação para fronteiras mais vantajosas, segundo o Guardian. Não foi isso que aconteceu. Todo o contingente russo, de cerca de 5.000 soldados, foi expulso pela Ucrânia, e eles não conseguiram retomar a cidade nos 3 anos seguintes. Em 2022, Serhiy Sharovaty, porta-voz das Forças Orientais da Ucrânia, explicou por que a retomada de Lyman foi uma vitória tão importante para o país. Lyman é importante porque é o próximo passo para a libertação do Donbass ucraniano. É uma oportunidade de avançar até Crimea e até Severodonetsk. E é psicologicamente muito importante, disse Sharovaty. Inverta essa afirmação e entenderá por que Putin quer Lyman. Em fevereiro de 2024, a British Broadcasting Corporation, ONIN, relatou que Lyman estava parcialmente destruída e era estrategicamente importante por suas conexões ferroviárias. É verdade que essas conexões ferroviárias foram meio destruídas pela Rússia, restando trilhos e cabos quebrados. No entanto, a Ucrânia sabia em 2024, assim como sabe agora, que a Rússia tentaria reparar esses trilhos para ajudar sua logística na região de Donetsk. Tudo que a máquina de guerra de Putin faz na Ucrânia depende dos trilhos. O Centro Internacional de Defesa e Segurança, AS, apelidou a rede ferroviária da Rússia de Leviatã de Ferro em dezembro de 2024. Ela transporta tropas, equipamentos, suprimentos e cidadãos. Tudo chega pelos trilhos, e Lyman é um centro ferroviário tão importante quanto qualquer outro no Donbass. Se a Rússia tomar Lyman, controlará um importante entroncamento ferroviário. Isso aproximaria Putin de tomar Donetsk. Em outubro de 2025, a Rússia ainda tenta capturar Lyman. Segundo o Euromaidan Press, na última tentativa de ataque, comandantes russos organizaram uma ofensiva clássica com tanques, artilharia e infantaria. Juntos, os 3 grupos avançariam rapidamente até Lyman, chegando aos arredores antes de se estabelecerem. Com a posição consolidada, essa primeira onda manteria a linha. À medida que os reforços chegassem, grupos de infiltração passariam por essa posição e entrariam em Lyman, operando fora do alcance dos defensores. Para enfraquecer o controle da Ucrânia sobre essa cidade de Donetsk, grandes forças blindadas foram posicionadas para preparar um ataque combinado.
Mas a Rússia tinha um problema, o mesmo que enfrenta até hoje. A Ucrânia expulsou-a de Lyman em outubro de 2022. Um ataque a Lyman só será possível após criar uma rota confiável sobre o rio Zeribets. Rússia resolve com pontes flutuantes. Essas estruturas flutuantes temporárias precisam durar até as forças russas atravessarem. E a Rússia obriga seus engenheiros a trabalhar dia e noite para construí-las. Se a Rússia conseguisse manter toda essa atividade em segredo, talvez tivesse uma chance de sucesso. Mas não foi isso que aconteceu. A Rússia tenta atuar em território dominado por drones da Ucrânia. A Ucrânia percebeu cedo a tentativa da Rússia de reunir forças para um grande ataque a Lyman, antes mesmo de os russos estarem prontos para agir. As pontes flutuantes estavam incompletas e a Rússia ainda não havia posicionado todas as suas forças para o plano. A Ucrânia sabia dos planos russos desde o início e, nos últimos dias, lançou ataques que destruíram as forças de assalto da Rússia, antes mesmo de poderem fazer o que deveriam. Isso não foi um contra-ataque, mas uma demolição precisa e planejada das ambições de Putin, que se tornou possível. Quando a 52ª Brigada de Artilharia separada da Ucrânia chegou, mudou o rumo da batalha por Lyman. A brigada, com apoio aéreo e drones ucranianos, lançou um ataque combinado que superou facilmente a ofensiva russa planejada. As pontes flutuantes foram o alvo inicial da Ucrânia. A construção de pontes é um aspecto frequentemente subestimado, mas extremamente vital da guerra na Ucrânia. Vikram Mittal destacou esse ponto na Forbes em dezembro de 2024. Na época, Mittal afirmou que a construção de pontes definiria as linhas de batalha para o inverno que estava por vir. Seu argumento era pertinente. Isso vale para Lyman e o rio Zeribets no outono de 2025 e naquela época. Mittal escreveu sobre os rios que cruzam a Ucrânia. Esses rios servem como barreiras naturais para veículos militares, e várias pontes já foram destruídas. Consequentemente, o resultado desta fase da guerra dependerá em parte da capacidade de cada lado de realizar operações eficazes de construção de pontes militares. Isso explica por que a Rússia construiu pontes de pontão no rio Zeribets. Todas as travessias já foram destruídas há muito tempo. Se não tivesse sido, seria uma zona de morte óbvia para os drones da Ucrânia patrulharem, além de um ponto onde o fogo de artilharia poderia ser concentrado. Pontes já existentes não são opção. Então a Rússia precisa erguer pontes flutuantes para tentar aproximar suas forças de Lyman. A Ucrânia destruiu sem piedade as pontes flutuantes ao atacar a ofensiva inicial da Rússia. Escrevendo para o Euromaidan Press, David Axe disse que a Ucrânia se viu envolvida em um jogo mortal de ponte WACA. Engenheiros russos tentavam construir pontes flutuantes que a Ucrânia avistava e destruía. Axe notou que 5 regimentos russos tentavam cercar Lyman, mas precisavam cruzar o rio Zeribets antes de ter chance. A geografia da Ucrânia tem papel crucial, e o exército ucraniano usou isso em ataques aéreos às pontes flutuantes russas nos primeiros dias de outubro. Conseguir atravessar o rio Zeribets daria às forças russas um caminho direto para Lyman, escreveu Axe, para se proteger contra esse avanço. Segundo a Euromaidan Press, a Ucrânia destruiu pelo menos 5 pontes flutuantes construídas pela Rússia. Ela menciona imagens geolocalizadas perto de Bulka-Zaravka, atualmente ocupada pela Rússia. Pontes flutuantes foram erguidas e destruídas pela Ucrânia com ataques aéreos. Ela lançou 2 bombas em cada ponte para dobrar o dano e garantir o sucesso dos ataques, mesmo se uma errasse o alvo. A operação atrasou os preparativos russos para atacar Lyman em vários dias ou até semanas, pois a Ucrânia destruiu equipamentos essenciais de travessia. Com o equipamento destruído, as forças russas do outro lado do rio aguardam novos suprimentos. Ninguém sabe quando esses suprimentos chegarão às tropas de Putin, mas quando isso acontecer, é quase certo que a Ucrânia responderá da mesma forma. A Ucrânia usou a GBU-39 para destruir as 5 pontes flutuantes russas. Essas bombas de precisão podem ser lançadas pelos F-16 e, com modificações, também pelos MiG-29 da Ucrânia. Isso dá à Ucrânia várias opções para ataques com as GBU-39. Essa é uma das armas ocidentais que a Ucrânia possui em quantidade.
Em outubro, Militani disse que os Estados Unidos da América solicitaram 69 bilhões de dólares americanos para produzir e entregar uma quantidade não informada de GBU-39 com a Ucrânia entre os principais destinatários. Isso não garante que a Ucrânia tenha grande quantidade dessas armas. A encomenda americana prevê a produção da bomba até 31 de dezembro de 2035. Quanto à quantidade de GBU-39 que a Ucrânia vai receber, nós não sabemos a resposta para essa pergunta. Sabemos que a bomba custa cerca de 40 mil dólares, segundo o site oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Isso indica que investir 69 bilhões de dólares nessas bombas deve resultar em cerca de 172.500 unidades. A Ucrânia aguardará a chegada de muitas GBU-39 em seu território. A bomba é ideal para destruir pontes flutuantes, postos de comando russos e equipamentos. A GBU-39 munição guiada ou bomba de pequeno diâmetro possui alcance estendido e pode ser lançada em qualquer clima, dia ou noite, usando o sistema de posicionamento global para navegar até o alvo. Um compartimento de GBU-39 transporta até 4 munições guiadas ar-superfície, de 250 libras, lançadas por caças e bombardeiros. Esta não é uma bomba grande. A Força Aérea dos Estados Unidos da América destaca que o tamanho compacto da arma permite aos caças levar mais GBU-39 do que bombas maiores ou mais pesadas. A GBU-39 compensa sua menor potência com alta precisão, sendo ótima para eliminar alvos fixos ou estacionários. As pontes flutuantes da Rússia exemplificam isso. São temporárias, mas permanecem estáveis após instaladas. Elas ficarão lá enquanto a Rússia quiser ou até a Ucrânia destruí-las. Devido ao alcance de 40 milhas náuticas, 74 quilômetros, da GBU-39, a Ucrânia pode enviar caças com segurança até as pontes flutuantes russas, permitindo ataques com pouco risco de fogo antiaéreo. Uma ponte flutuante não é das estruturas mais resistentes. Uma dose dupla de GBU-39 em cada ponte da Rússia bastou para retirá-las da equação de Lyman. A Ucrânia poderia ter parado, o que já seria suficiente por alguns dias. Todo o trabalho duro que os engenheiros russos tiveram para construir as pontes flutuantes foi desfeito, e levaria um tempo até que pudessem ser reconstruídas. A Ucrânia sabe que uma grande força russa espera do outro lado do rio Zerebets, então agiu corretamente. Ela partiu para o ataque. A Ucrânia começou a atingir os tanques russos mais ou menos na mesma época em que destruía as pontes flutuantes. Especificamente, a Ucrânia utilizou drones visão em primeira pessoa, ou de visão em primeira pessoa, para atacar qualquer tanque russo que fosse visto se movendo em direção à linha de frente de Lyman, relata a imprensa Euromaidan. Não sabemos quantos tanques russos a Ucrânia destruiu com drones. Provavelmente, todo tanque visível e ao alcance dos drones visão em primeira pessoa da Ucrânia foi destruído. Segundo a Euromaidan Press, a Ucrânia atingiu um T-90M perto da vila de Terny. Putin adora esse tanque. O T-90M, o tanque mais avançado da Rússia, foi elogiado por Putin como o melhor do mundo, informou o National Interest. Em abril de 2024, a Rússia já tinha perdido quase 100 desses tanques, segundo o veículo. O tanque é tão vulnerável a ataques de drones quanto os modelos russos da era soviética. Mais um T-90M destruído é um bom resultado para os operadores de drones ucranianos perto de Lyman. Isso representa uma blindagem a menos para a Rússia usar na ofensiva planejada. Esse é mais um tanque para somar aos mais de 11.200 que o Ministério das Finanças da Ucrânia diz que a Rússia perdeu desde que Putin lançou sua invasão. Operadores de drones em Lyman, Ucrânia, não focaram só em tanques em seu ataque combinado planejado. A Rússia necessita de artilharia. Se levar essa artilharia pelo rio Zerebets, a Rússia vai bombardear o que restou de Lyman, e Putin espera expulsar a Ucrânia. Os operadores de drones da Ucrânia estão tentando garantir que isso não aconteça, aproveitando a paralisação forçada da Rússia para destruir o máximo possível de suas unidades de artilharia. Em 5 de outubro, o Ucrânia Informed informou que operadores de drones da 53ª Brigada Mecanizada Separada da Ucrânia conseguiram destruir vários canhões de artilharia da Rússia.
O batalhão Signum da brigada recorreu ao Telegram para relatar seu sucesso, afirmando: pilotos do batalhão Signum realizaram ataques contra canhões de artilharia inimigos. 4 unidades foram destruídas. 3 estavam em trincheiras e camufladas, mas nossos drones as localizaram e atacaram. O 4º canhão estava pronto para combate, mas não permitimos isso. O drone acertou o cano e desativou outra arma. São mais 4 sistemas de artilharia, somando aos mais de 33.400 já perdidos pela Rússia. Operadores de drones ucranianos atuam de forma eficiente perto de Lyman. Isso cobre 2 aspectos dos ataques combinados da Ucrânia contra as forças russas em Lyman. Ataques aéreos ucranianos destruíram as pontes flutuantes russas, impedindo a travessia do rio Zarebetes por hora. E com seus drones, a Ucrânia atacou qualquer tanque que estivesse ao alcance, eventualmente conquistando um feito simbólico importante ao destruir novamente o melhor tanque da Rússia no mundo, com um pequeno drone que custou uma fração do preço de um tanque. Lembre-se que citamos a chegada de um grupo a Lyman, o que mudou toda a dinâmica do setor em conflito. Esse grupo é a 52 e a Brigada de Artilharia Separada. Como o nome indica, ela trouxe a Lyman o que faltava à Ucrânia, uma artilharia capaz de enfrentar a da Rússia. A Euromaidan Press afirma que a 52ª Brigada de Artilharia Separada foi criada pela Ucrânia para reforçar o 3º Corpo de Exército Ucraniano em Lyman. É uma das primeiras brigadas ucranianas a usar os sistemas de artilharia autopropulsada Bodana, desenvolvidos na Ucrânia, agora operando junto com outros sistemas já existentes antes da guerra. A chegada da 52 à Brigada de Artilharia Separada coloca uma potência de fogo sustentada significativamente maior diretamente no setor de Lyman. Alcança acessos fluviais, entroncamentos e áreas de preparação com precisão, movendo-se antes de ataques de contrabateria russos, segundo a Euromaidan Press. Isso é uma péssima notícia para Putin. Não é preciso ser um gênio para perceber isso. Organizar um ataque em massa exige a acumulação de, massa. Tanques, blindados, tropas e suprimentos devem ser reunidos. Com artilharia, a Ucrânia pode atacar com precisão qualquer concentração russa que encontrar. Inclua a mobilidade da artilharia da 52 à Brigada de Artilharia Separada e um padrão claro logo surgirá. A Rússia reunirá tropas e equipamentos perto do local onde planeja cruzar o rio Zarebetes, em direção a Lyman. A Ucrânia bombardeará essas posições com artilharia ao localizá-las e usará ataques aéreos e drones para destruir pontes flutuantes e danificar os blindados russos. Não existe mais uma rota segura para as forças russas entrarem em Lyman. A imprensa Euromaidan informa que imagens geolocalizadas de Lyman mostram que a artilharia ucraniana agora cobre todas as rotas que a Rússia poderia usar para entrar na cidade. Isso é enorme para a Ucrânia, diz o relatório. Antes da chegada da 52 à Brigada de Artilharia Separada à Ucrânia, precisava contar com suas aeronaves e drones para realizar tanto o reconhecimento quanto os ataques contra as forças russas focadas em Lyman. Agora, a artilharia foi adicionada à equação, trazendo consigo a capacidade de bombardear constantemente qualquer lugar onde a Rússia tente montar ponte flutuante, construir ponte ou concentrar tropas. Drones farão ataques precisos. Caças com GBU-39 destruirão qualquer estrutura russa quase concluída. E a artilharia ajuda a encurtar o tempo entre a detecção e o ataque da Ucrânia, permitindo que ela atinja mais rápido e com mais força assim que os drones de reconhecimento avistam as equipes russas tentando fazer qualquer coisa. A geografia torna Lyman uma fortaleza. Com essa estratégia, a Ucrânia pode ter tornado a fortaleza impenetrável. A Rússia agora tem poucas opções para atacar Lyman. Reunir muitas tropas e equipamentos para um grande ataque funcionou no início da guerra, mas agora a Ucrânia possui recursos demais para enfrentar essa tática. Ataques em camadas impedem russos de cruzar o rio Zarebetes. Se as defesas ucranianas resistirem, as tropas devem seguir bem abastecidas. Lyman não vai cair tão cedo. Navios de guerra russos em águas russas deveriam estar seguros. É isso que o Kremlin sempre pensou. Já no Mar Negro, a história é diferente. Eles são constantemente alvo da Ucrânia, e com drones e mísseis, a Rússia já podia esperar isso. Mas seria impossível atacar um navio russo fora dessas águas disputadas, certo?
Errado? A Ucrânia realizou um ataque de longo alcance que tirou da Rússia um de seus navios de guerra mais novos. A marinha de Putin percebeu que está vulnerável a ataques de longo alcance da Ucrânia após um navio de guerra ser atingido em área segura da Rússia. Em 4 de outubro, a United 24 relatou o essencial sobre o ataque. Diz que as Forças de Operações Especiais da Ucrânia, ou Forças de Operações Especiais, conseguiram usar uma arma de longo alcance para atingir diretamente um navio russo. Grad-1 é um dos destroyers de mísseis da classe Bayan-M da Rússia. O Grad é o tipo de navio que Vladimir Putin gostaria de ter no Mar Negro. Mas ele nunca vai chegar lá. O Grad não vai mais a lugar nenhum. A Ucrânia conseguiu atingi-lo a quase 1.000 quilômetros, cerca de 620 milhas de suas fronteiras. O navio russo estava nas águas consideradas seguras do Lago Onega, na República da Carélia, noroeste da Rússia. A Rússia nunca poderia prever quando foi atingida. Apesar do sucesso da Ucrânia nos ataques às refinarias russas nos últimos meses, esses alvos grandes e fixos são ideais para esse tipo de ação. Mas um cruzador de mísseis, que deveria ser ágil e evitar ataques à distância, não deveria passar por isso. Mas aconteceu, e o Forças de Operações Especiais está feliz em contar ao mundo o que fez. Recorrendo ao Telegram, após atingir diretamente o Grad, o Forças de Operações Especiais forneceu muito mais informações. Às 04h31 do dia 4 de outubro de 2025, como resultado das ações bem-sucedidas de uma das unidades das Forças de Operações Especiais. O navio míssil Grad, casco 575, do projeto 2161 Bayan-M, foi atingido no Lago Onega, Carélia, segundo Forças de Operações Especiais. O ataque ocorreu de manhã cedo, mas não visava tirar o navio estático de operação. O GRAD estava ativo e em movimento. O navio lançador de mísseis seguia do Báltico ao Mar Cáspio. Segundo Forças de Operações Especiais, o ataque atingiu o lado direito do compartimento do motor. Mais informações estão sendo apuradas. Você pode se perguntar por que um navio indo para um mar sem ligação direta com a guerra na Ucrânia foi alvo. Mesmo com seus mísseis, é improvável que o Grad cause dano sério à Ucrânia a partir do mar, pelo menos até agora. Talvez não fosse eliminar uma ameaça, mas sim a Ucrânia enviar um recado à Rússia. Temos armas de longo alcance capazes de destruir seus ativos navais valiosos a centenas de quilômetros. Esta não é a primeira vez que a Ucrânia atinge uma embarcação no Mar Cáspio ou perto dele. Em 14 de agosto, a Ucrânia também atingiu o navio de carga russo Porte-Olaia 4. Alcance de aproximadamente 640 quilômetros, ou quase 400 milhas. O ataque incendiou o Porte-Olaia 4, fazendo-o afundar um pouco. Ele não afundou totalmente, mas a Ucrânia não precisava disso. Esse ataque pode ter sido um teste para o que viria 1 mês e meio depois. O ataque, ligado à campanha da Ucrânia para cortar suprimentos russos, pode ter efeito similar à queda do Grad. Isso também tira da Marinha Russa uma de suas embarcações mais novas, já que teoricamente o GRAD estaria em melhor estado que a maioria dos navios russos. Talvez Putin planejasse enviar o navio ao Mar Negro, ou o Grad fosse ao Mar Cáspio reabastecer antes de retornar ao Mar Báltico, onde poderia aterrorizar os aliados europeus da Ucrânia. Novamente, não sabemos. Mas isso também não importa, já que o Grad provavelmente está fora de operação agora. O mais notável desse ataque é a grande distância que as armas ucranianas percorreram para atingir o Grad. Isso nos leva à pergunta óbvia: o que a Ucrânia usou? O Forças de Operações Especiais mantém sigilo para evitar que a Rússia descubra como a Ucrânia fez o ataque. Quanto menos informações a Rússia tiver, menor a chance de responder se a Ucrânia repetir esse plano em futuros ataques. Considerando isso, só 2 tipos de armas ucranianas poderiam realizar esse ataque: drones e mísseis. Ataque de drone de longo alcance foi provavelmente a estratégia das Forças Especiais para atingir o Grad. Especialmente considerando que a Ucrânia tem drones de longo alcance em abundância. Sabemos que a Ucrânia possui drones que podem percorrer quase 1.000 quilômetros. O ministro da Transformação Digital, Mikhailo Fedorov, afirmou isso em abril de 2024. Seus comentários seguiram ataques de drones ucranianos a refinarias russas, levando-o a afirmar: a maioria dos drones que atacam refinarias russas tem alcance de 700 a 1.000 quilômetros.
Hoje, há modelos que voam mais de 1.000 quilômetros. Fedorov não entrou em detalhes sobre nenhum drone específico naquele momento, mas disse que a Ucrânia tinha 10 empresas envolvidas na produção e no desenvolvimento contínuo desses drones, com alcance superior a 1.000 quilômetros. Um drone ucraniano em operação na época dos comentários de Fedorov era o UJ-26 Castor. Conhecido como Bobber, esse drone tem configuração canard, cauda invertida e fuselagem elegante, lembrando uma versão miniatura de um jato comercial. Seu alcance é de cerca de 1.000 quilômetros. No entanto, sua carga útil de 20 quilos, 44 libras, não é a mais impressionante entre os drones disponíveis para a Ucrânia. Mesmo assim, o drone foi lançado em 2023 e usado pela Ucrânia para atacar Moscou e outros alvos na Rússia. Talvez o Grad tenha sido a última vítima do Castor. O Lyuti é outra opção possível. Resposta da Ucrânia aos drones Shahed da Rússia, segundo Vikram Mittal, em artigo de agosto de 2024 na Forbes. O Lyoshi alcança ao menos 1.000 quilômetros. Versões aprimoradas dobraram essa distância. O drone transporta carga quase 4 vezes maior que os Beavers, com custo estimado de $20.000 americanos por unidade. O Lyoshi é suficientemente econômico para que a Ucrânia possa ter decidido arriscar em uma missão de longo alcance para destruir um navio de guerra russo. Ele certamente é eficaz o suficiente para causar uma quantidade considerável de danos, como comprovado pela Ucrânia, que realizou 80% de seus ataques a refinarias de petróleo até a metade de 2024 usando o Lyoshi. No final, não sabemos se a Ucrânia usou algum drone, mas sabemos que eles produzem drones de longo alcance em grande escala. Em julho de 2024, Militani confirmou isso ao divulgar declarações do presidente ucraniano Zelensky. Aumentamos a produção de drones, afirmou Zelensky em julho de 2024. O alcance deles agora passa de 1.000 quilômetros, chegando a 1.200 e 1.300 quilômetros. Devemos entender que é um drone com poder bem menor que um míssil. Falando em mísseis, isso nos leva à segunda arma possível que a Ucrânia poderia ter usado. Mísseis ocidentais estão fora de questão para o ataque das Forças de Operações Especiais em 4 de outubro ao Grad. Os Estados Unidos da América nunca aprovariam o uso de um Army Tactical Missile System no Mar Cáspio, e o Reino Unido provavelmente adotaria a mesma postura com seus mísseis Storm Shadow. Não que isso importasse. Nenhum tem alcance para atingir o Grad. No entanto, a Ucrânia desenvolveu uma indústria de defesa impressionante desde a invasão da Rússia. E essa indústria produziu alguns mísseis que poderiam ter realizado o ataque. O melhor candidato é o Long Neptune, que é uma versão aprimorada do míssil R-360 Neptune da Ucrânia. O Long Neptune é capaz de percorrer entre 1.000 e 3.000 quilômetros. O R-360 base do míssil é um cruzeiro antinavio usado pela Ucrânia para destruir navios russos no Mar Negro. O Long Neptune foi criado para ser uma arma diferente. Embora derive de um míssil antinavio, o Long Neptune foi criado para atacar alvos terrestres. Ainda assim, o Centro de Mídia de Crise da Ucrânia diz que o Long Neptune não difere muito de seu primo antinavio. Relatos indicam que nariz, cone e traseira não mudaram. As superfícies das asas e da cauda foram ampliadas, presumivelmente para equilibrar o peso maior na decolagem. Com poucas diferenças, o Longo Netuno pode ser tão eficiente contra navios russos quanto o R-360 Netuno. Se for, a Ucrânia não confirma, o que pode beneficiá-la. A dúvida dificulta contramedidas russas contra mísseis ucranianos. Também há a mais recente arma ucraniana que chamou a atenção das manchetes para se considerar. O Flamingo é um híbrido de drone e míssil de cruzeiro, que, segundo o Missile Matters, é capaz de percorrer até 3.000 quilômetros. Isso é parecido com o alcance do Long Neptune, mas o Flamingo se destaca pelo poder de fogo. Com 115 toneladas de carga útil, o Flamingo possui grande poder destrutivo. Talvez esse poder de destruição seja exagerado para um pequeno cruzador de mísseis, que nem ameaça diretamente a Ucrânia. Isso torna esses dois mísseis candidatos menos prováveis que os drones da Ucrânia, embora ambos tenham alcance suficiente. Com a Ucrânia buscando otimizar recursos de guerra, faz mais sentido usar um drone barato do que um míssil caro. Este último poderia ser usado para destruir uma refinaria de petróleo russa ou devastar uma concentração de tropas dentro da Ucrânia.
A única coisa certa é que o Forças de Operações Especiais não está nos dizendo o que usou, está mais preocupado com o alvo que acabou de atingir. O Hitgrad é um dos navios-chefe mais novos e modernos da Federação Russa. Comissionado para a Frota do Báltico da Rússia em 29 de dezembro de 2022, informou o Forças de Operações Especiais no Telegram. O principal armamento do navio é o sistema de mísseis calibre NK, informação muito relevante. Primeiro, em termos de novidade, o Grad era uma das adições mais recentes à Marinha da Rússia. Lembre-se, esta marinha enfrenta dificuldades para construir novos navios devido às sanções ocidentais. Analisaremos o impacto dessas sanções mais adiante no vídeo. Mas antes disso, a menção à arma principal do Grad pode oferecer alguma pista do porquê. A Ucrânia escolheu especificamente este navio, além de enviar mensagens sobre suas capacidades de longo alcance e essa habilidade de atingir os navios mais novos da Rússia. O calibre NK ou 3M14 Calibre é um míssil de cruzeiro terrestre com alcance de 1.500 a 2.500 quilômetros. Isso equivale a cerca de 932 a 1.553 milhas, o que permitiria ao Grad alcançar Odessa a partir do Mar Cáspio. Se o ataque ocorrer, o calibre NK lançará uma ogiva de 450 quilos, 992 libras. Versões convencionais do míssil usam ogiva de alto explosivo. O site Ameaças de Mísseis sugere que o calibre NK pode ter capacidade nuclear. A Ucrânia eliminar um navio que lança esses mísseis é uma grande vitória, independentemente de onde ele foi atingido. Se o Grad afundou, o que ainda não sabemos, a Ucrânia ficará satisfeita que alguns desses mísseis aterrorizantes tenham ido junto. Além do impacto potencial desse míssil em particular, a RBC Ucrânia afirma que o GRAD faz parte de uma frota russa de navios de mísseis e artilharia projetados para atuar em águas costeiras e interiores. É um navio rio-mar com sistema de mísseis guiados. Esse é um dos 12 navios da classe Bion-M que deveriam proteger os interesses marítimos internos da Rússia. Além dos mísseis de cruzeiro calibre, o GRAD também pode disparar mísseis antinavio contra alvos navais, juntamente com mísseis de cruzeiro Zircon e Onyx. O GRAD é lançado por um sistema vertical que comporta 8 mísseis. O navio conta com um sistema duete automático de 30 mm, 2 canhões de 6 canos, metralhadoras e 2 lançadores de foguetes. Mas essa classe específica de navio também tem uma fraqueza. Praticamente não possui defesas aéreas. Em 4 de outubro, o Forças de Operações Especiais aproveitou isso. O navio de mísseis, criado para atacar alvos em terra e ameaças marítimas, não conseguiu reagir ao drone ou míssil enviado pela Ucrânia. O Forças de Operações Especiais atingiu seu alvo. Agora, o Grad e seu arsenal não causarão mais problemas para ninguém além da Rússia. O Forças de Operações Especiais atingiu o Grad em um grande ataque no dia em que a Ucrânia lançou forte ofensiva contra a Rússia, relata o Euromaidan Press. Durante a noite, a Ucrânia atacou a refinaria Kuryshin Fdorg Sintes, na região de Leningrado, Rússia. Este é mais um de vários ataques a refinarias que tiraram cerca de 40% da capacidade de refino da Rússia nos últimos meses. Esta refinaria, uma das maiores da Rússia, perdeu 184 milhões de toneladas de capacidade anual, sofrendo mais um golpe. Isso limita os estoques de gasolina e diesel da Rússia. A Ucrânia também realizou um ataque em Kursk, no mesmo dia do ataque com Grad. A Euromaidan Press afirma que o Estado-Maior da Ucrânia confirmou ter atingido um veículo lançador de mísseis Iskander russo e o complexo de radar Garmon. Então, 4 de outubro foi um dia produtivo para a Ucrânia. Veja por que também foi um dia importante. Como dissemos antes, é improvável que o GRAD fosse uma ameaça real para a Ucrânia. Embora tenha mísseis que poderiam atingir algumas partes da Ucrânia a partir do Mar Cáspio, esses mísseis teriam que percorrer uma longa distância e atravessar as defesas aéreas da Ucrânia para causar qualquer tipo de impacto. Mesmo assim, outro navio lançador de mísseis russo foi retirado de serviço, o que não é pouca coisa. A eficácia da Ucrânia no Mar Negro levou a Rússia a praticamente retirar toda a frota que tinha estacionado lá. 1/3 da frota do Mar Negro foi destruído e o restante recuou para águas consideradas mais seguras pela Rússia. Com a frota quase inativa,
Como afirma o Conselho Atlântico, a Ucrânia pode ter visto uma oportunidade surgir. Ela não precisa mais destruir navios russos no Mar Negro. Então, por que não atacar mais longe? Podemos estar vendo o começo de uma nova estratégia ucraniana, destruindo navios além dos que ameaçam seu território. Isso pode ser a Ucrânia mostrando à Rússia que toda a sua marinha está em risco. Não se preocupe mais com a frota do Mar Negro. Preocupe-se com qualquer navio que se aproxime a menos de 1.000 quilômetros das fronteiras da Ucrânia. O poder naval cada vez menor da Rússia não será favorecido pelo ataque das Forças de Operações Especiais, em 4 de outubro. Também não será favorecida sua incapacidade diante da postura assimétrica da Ucrânia contra navios de guerra russos. A Defense Express afirma que a Ucrânia mostrou novamente a eficácia de seus drones contra quase todas as armas russas. Forças ucranianas mais leves e ágeis causam grandes danos a adversários maiores. Agora, o Grad está entre as vítimas assimétricas. Deigel sugere que este navio pode ter custado cerca de 70 milhões de dólares para a Rússia construir. É muito dinheiro perdido para um drone ou míssil ucraniano que custou bem menos. Se realmente foi o drone Lyuty de 20 mil dólares que acabou de destruir o Grad, isso equivale a um retorno 350 vezes maior para a Ucrânia, especialmente para um país com pouca marinha. Isso nos remete ao ponto já citado no vídeo, o Grad ser novo. Essa embarcação está há poucos anos no mar e pode ser destruída pela Ucrânia. Nem doloroso descreve esse golpe à marinha da Rússia. Devastador talvez seja mais adequado, dado o atual estado da indústria naval russa. Por causa das sanções do Ocidente, muitos planos da Rússia estão sendo prejudicados. Em 15 de agosto, o Moscow Times informou que a estatal russa Rosmoport cancelou um acordo de 200 milhões de dólares americanos com o estaleiro Onega para construir 2 quebra-gelos. O acordo agora foi completamente por água abaixo, sendo que o motivo relatado são os constantes atrasos na construção que prejudicaram o projeto, desde que Putin invadiu a Ucrânia e o Ocidente começou a impor suas sanções. Lembra do nome Onega? É o lago onde a Ucrânia atingiu o Grad quando o navio ia para o Mar Cáspio. A construtora naval, que tem o nome do lago e deve ficar próxima, não consegue construir 2 navios que lhe renderiam 200 milhões de dólares. Má notícia para a Marinha da Rússia. Isso significa que os estoques de peças e componentes já estão tão baixos que as ambições árticas de Putin agora estão sendo adiadas. Que esperança há de que um substituto para o Grad será construído em breve, quando contratos de quebra-gelos estão sendo cancelados? Outra fábrica naval na Rússia também enfrenta a crise. Em 18 de agosto, a UNEN informou que a fábrica naval de Khabarovsk demitiu cerca de 70% dos funcionários. A fábrica terá só cerca de 90 funcionários. Uma equipe menor leva a prazos de entrega mais lentos nos contratos, se ainda houver contratos chegando. As demissões ocorrem porque a fábrica não recebe novos pedidos. Ela não recebe pedidos por falta de dinheiro ou materiais para a Rússia investir em construção naval. Dissemos na introdução do vídeo que a Marinha da Rússia ficou indefesa após o ataque das Forças de Operações Especiais ao Grad. Você pode interpretar isso de 2 maneiras. Por um lado, essa falta de defesa acontece porque a Ucrânia provou que pode atingir um navio russo, e um que estava navegando ativamente, ainda por cima, a uma distância de cerca de 1.000 quilômetros. Esse navio não impediu o ataque da Ucrânia, e outros no alcance provavelmente também não conseguirão. A marinha russa fica vulnerável, pois a Ucrânia pode atacar de longe e forçar a Rússia a manter seus navios afastados do país. E por outro lado, tem a questão da construção naval. Com sanções ocidentais e ataques ucranianos, a marinha russa fica indefesa pelo desgaste. Cada navio perdido é um que a Rússia não pode repor atualmente, nem em ritmo aceitável. Assim, ela manteria sua imagem já abalada de possuir uma das marinhas mais fortes do mundo. A Ucrânia provou que consegue atingir navios de guerra russos modernos, com armas desenvolvidas recentemente por ela mesma. Pense no que isso significa para o Ocidente, sabendo que possui armas mais avançadas que poderiam atingir os navios da Rússia, se necessário. A marinha da Rússia ainda não foi destruída nem erradicada, mas está cada vez mais inútil. Enquanto Putin tenta, sem sucesso, intimidar a OTAN, percebe-se uma tendência nas forças armadas russas atualmente.
A Rússia envia uma de suas pequenas unidades para tomar um assentamento ucraniano. Essa unidade tem sucesso e a Rússia declara vitória. Bandeiras são hasteadas e sorrisos estão por toda parte, enquanto a Rússia acredita ter ocupado mais um pedaço do território ucraniano. Então a Ucrânia contra-ataca e a Rússia perde em poucas horas o que pode ter levado dias ou até semanas para conquistar. E isso aconteceu de novo. A Rússia declarou vitória em Verbov. A Ucrânia transformou a vitória em derrota ao contra-atacar de imediato e sem piedade. A história começa com a vitória reivindicada pela Rússia. Em 1º de outubro, a agência Anadolu divulgou que o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter capturado a vila de Vobov. Não o conhecido assentamento na linha de frente em Zaporizhia, mas um menor no oblast de Dnipropetrovsk, que faz fronteira com o oblast de Zaporizhia e fica logo ao norte da fronteira administrativa entre Dnipropetrovsk e a região de Donetsk. Só isso já faria da vila uma conquista bastante importante para a Rússia. Qualquer avanço rumo a essa fronteira é positivo para a Rússia, pois pode permitir o cerco parcial dos defensores ucranianos no oblast de Donetsk. O Kiev Independente acompanhou o relatório da agência Anadolu, acrescentando que a captura faria parte de um avanço russo em direção a Dnipropetrovsk, que ocorreu durante o verão. O avanço envolveu ataques perto de Kalinivska e Berezov no fim de setembro, antes da declaração russa sobre Verbov em 1º de outubro. Anteriormente desocupada e de pouca importância estratégica, exceto por sua proximidade com Zaporizhia e Donetsk, a região parece ter se tornado um alvo para Vladimir Putin. Porque suas tropas estão falhando em conquistar o território que o líder russo esperava tomar em 2025. É uma lógica bastante simples por parte da Rússia. Se a Rússia não consegue conquistar o território que realmente deseja, ela toma territórios que não importam tanto. Se nada mais, isso estende as linhas de frente e dá à Ucrânia mais um problema para se preocupar. No fim das contas, isso representa um ganho líquido para a Rússia. Conquista outro assentamento e declara pequena vitória sobre a Ucrânia. Só que nem tudo é o que parece com a captura de Verbov pela Rússia. Isso ficou claro quando o Ministério da Defesa da Rússia anunciou a captura. Mas a Ucrânia negou imediatamente que a Rússia tivesse tomado Verbov, segundo o Kyiv Independent. Poucos dias depois, foi revelado que a Rússia colocou tropas em Verbov, mas não capturou nada. Eles estavam lá, e no instante seguinte, desapareceram após um ataque devastador da Ucrânia, deixando claro que Verbov seguia sob controle ucraniano. Pelo menos é o que diz o Kyiv Post, que publicou um relatório em 3 de outubro, afirmando que a suposta tomada de Verbov pela Rússia durou apenas alguns minutos, antes que as forças armadas da Ucrânia os eliminassem. O ataque russo que alegaram garantir Verbov não foi real. Era uma pequena equipe de infiltradores que basicamente conseguiu se infiltrar no assentamento, onde tentaram fincar uma bandeira antes de serem capturados. A Rússia pode até ter conseguido tirar algum proveito dessa infiltração, publicando um vídeo de propaganda mostrando a suposta captura do local, segundo o Kyiv Post. No entanto, o que realmente aconteceu foi bem diferente, afirma a Ucrânia, e o país diz que tem provas disso. Em postagem no Telegram sobre Vobov, a 110ª Brigada Mecanizada Separada da Ucrânia compartilhou os verdadeiros detalhes. O inimigo divulgou recentemente uma declaração e um vídeo de propaganda sobre a suposta captura da vila de Vobov, que está localizada na área de responsabilidade da 110ª Brigada Mecanizada Separada. A postagem no Telegram já indica o tom do que virá. A Rússia afirmou que não conseguiu provar. Essa informação não é verdadeira. O grupo de reconhecimento de combate inimigo entrou em Vobov para filmar a cerimônia de hasteamento da bandeira, mas foi eliminado por nossas unidades, informou a 110ª Brigada de Fuzileiros Motorizados. A brigada declarou que seus soldados entraram na vila para eliminar os últimos infiltrados russos e garantir a segurança de Vobov. Pedimos aos ucranianos que confiem só em fontes oficiais autorizadas a comentar sobre a situação na linha de frente, concluiu a publicação. Mensagem importante para todos os ucranianos ouvirem. Não acreditem nas mentiras da Rússia, é o que parece dizer a 110ª Brigada de Fuzileiros Motorizados.
Raramente o que a Rússia diz e o que a Rússia faz são a mesma coisa. Claro, tudo isso parece apenas uma palavra contra a outra. A Rússia age e afirma ter capturado Vobov, enquanto a Ucrânia diz que a suposta captura foi apenas um grupo de infiltrados tentando tirar uma foto para fins de propaganda. Antes de serem destruídos, quem fala a verdade? Seria fácil acreditar em qualquer uma das versões. Então é preciso haver provas concretas de um lado ou de outro. E elas existem. A publicação da 110ª Brigada Motorizada de Fuzileiros no Telegram trouxe não só uma declaração, mas também um vídeo mostrando o que ocorreu com os ocupantes russos em Vobov. O vídeo exibe um grupo de soldados russos tentando erguer sua bandeira. Num instante, soldados com a bandeira da Rússia são destruídos por um ataque ucraniano inesperado. O vídeo então mostra uma área mais urbanizada, ainda em Vobov, onde outro grupo de soldados russos tenta o mesmo. Agora, eles hasteiam a bandeira entre prédios bombardeados. As imagens não mostram claramente o que ocorre depois. As forças terrestres da Ucrânia atacaram com drones, obrigando os infiltrados russos a se abrigarem. No entanto, está claro o que acontece com um dos soldados russos. Escondido entre os destroços de um prédio, ele parece colocar a cabeça para fora para ver se o caminho está livre. Antes que o soldado reaja, ocorre outra explosão. Outro russo abatido e mais uma tentativa de hastear a bandeira fracassa. O vídeo termina, o que realmente aconteceu em Vobov. Com soldados russos abatidos, tropas ucranianas erguem sua bandeira para registro de um drone de reconhecimento. O drone então afasta o zoom para mostrar o máximo possível da vila. Não há sinal de outro soldado russo ou de uma unidade inteira. Vobov nunca foi totalmente capturada. As tropas russas foram eliminadas antes que a Rússia pudesse reivindicar ou fortificar a vila. O vídeo diz que 3 soldados foram eliminados, mas as imagens não são perfeitas e não há data ou hora registradas. Também, quem não é de Vobov pode dizer que essas imagens poderiam ter sido feitas em outro lugar da Ucrânia. O Kyiv Post destaca que é preciso esclarecer as imagens antes de confirmar se são da vila. O projeto ucraniano de código aberto Deep State rotulou Vobov como um território que requer esclarecimento. A 110ª Brigada da Ucrânia criticou essa rotulagem, dizendo que o Deep State pode estar ampliando a desinformação russa com esses relatos. É inegável que o vídeo mostra 2 ocasiões em que pequenas unidades russas tentam erguer sua bandeira antes de serem rapidamente aniquiladas. Assim como a Ucrânia disse. Com a Rússia aparentemente expulsa de Vobov quase tão rápido quanto suas forças infiltraram, a questão agora é por que a Rússia queria capturar o vilarejo em primeiro lugar. Um motivo já foi mencionado, que é o desejo de obter imagens para fins de propaganda. Espalhar desinformação, especialmente se essa desinformação ajuda a enganar seu próprio povo, é uma das táticas mais comuns do Kremlin. Isso é evidente em todos os aspectos da sociedade russa, de acordo com o site do governo do Canadá. O Kremlin controla toda a comunicação oficial na Rússia, como é de se esperar da maioria das nações. Enquanto outros países usam esses canais para informar seus cidadãos. O Kremlin os utiliza para desenvolver e espalhar conteúdo errôneo ou manipulado por meio de suas comunicações oficiais do governo, como comunicados de imprensa, discursos e postagens em redes sociais. Tudo se resume a criar uma narrativa, em vez de contar aos cidadãos o que realmente está acontecendo. Vobov é o exemplo perfeito disso. É mais provável que a Ucrânia esteja dizendo a verdade sobre o ocorrido em Vobov. No entanto, muitos na Rússia nunca verão isso. Repórteres Sem Fronteiras aponta que quase 2/3 dos russos recebem a maioria das notícias pela televisão controlada pelo Estado. Muitos têm internet. Essa dependência da televisão indica que a maioria dos civis russos não buscará além do que o Kremlin informa para descobrir a verdade por trás das palavras do Estado. Mesmo aqueles que se aventuram um pouco mais com suas conexões de internet podem descobrir que não conseguem encontrar as informações que lhes mostrariam o que realmente está acontecendo. Segundo a Human Rights Watch, em julho, o Estado russo bloqueou milhares de sites que exporiam a verdade. Organizações de direitos humanos e mídia independente são os principais alvos. No entanto, as plataformas de redes sociais frequentemente acabam sendo banidas pela Rússia.
assim como as páginas na web de políticos que se opõem a Putin. Segundo a Human Rights Watch, só é possível contornar esse tipo de restrição usando uma rede privada virtual, ou VPN. Outro problema é que muitos russos não sabem usar VPN, assim como ocorre com a internet. A Rússia está se esforçando muito para bloquear essas ferramentas, porque sabe que elas podem oferecer um caminho para a verdade. Considere tudo isso no contexto do que ambos os lados relatam sobre Vobov. A Ucrânia divulgou um vídeo de soldados russos tentando erguer sua bandeira antes de serem abatidos. Embora esse vídeo não seja perfeito, a Ucrânia também não hesita em admitir isso. Infiltradores russos, embora poucos, entraram em Vobov. Já a Rússia só exibiria o hasteamento da bandeira. Com outras fontes de informação bloqueadas ou ignoradas pela maioria dos russos, que assistem apenas às transmissões oficiais, isso é tudo o que a maioria verá. Bandeira hasteada, Rússia venceu. Essa é a mensagem que Putin quer espalhar. E é disso que Vobov realmente se tratava para a Rússia. Se houver dúvida, a Rússia já tornou tendência a reivindicar vitórias, em territórios que ela consegue manter por apenas alguns dias ou, em alguns casos, poucas semanas. A retomada de Vobov pode ter sido a mais rápida que a Ucrânia conseguiu, mas está longe de ser o único exemplo de uma rápida reconquista de território. Em 19 de setembro, por exemplo, a UAIS informou que a Ucrânia conseguiu retomar 7 assentamentos na região de Donetsk em uma série de contra-ataques. Isso equivale a cerca de 155 km² libertados. A UAIS informa que mais 171 km² foram inspecionados e liberados das tropas russas. Toda essa região já era da Rússia. No avanço de verão rumo a Pokrovsk, Putin tornou a captura da cidade um dos principais alvos da ofensiva russa. Pokrovsk segue sob controle ucraniano. A Rússia falhou e agora perde o território que conquistou semanas após tomá-lo. A Rússia, é claro, não vai relatar nada disso. Ela só vai postar fotos de hasteamento de bandeira nesses territórios e fingir que tudo está bem na Ucrânia. A falsificação integra a maquiagem da mídia russa. O Instituto para o Estudo da Guerra, destacou isso em sua avaliação da ofensiva russa de 25 de setembro. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a Rússia exagerou muito seus ganhos territoriais previstos para 2025, em várias regiões. Kharkiv é a mais afetada, com a Rússia tendo inflado seus avanços em 112%. O Instituto para o Estudo da Guerra também relata uma inflação de 33% em Donetsk, uma inflação de 5% em Zaporizhia e uma inflação de 83% na região de Dnipropetrovsk, que é onde Vobov está localizada. Em geral, a Rússia alega avanços que não realizou. Vobov é o exemplo mais recente. O Kiev Independent informou em 1º de outubro que os avanços russos em setembro desaceleraram muito em relação a agosto. O Deep State registrou 44%, indicando que a Rússia capturou só 0,04% da Ucrânia em setembro. O Kremlin não compartilha esse tipo de informação com seu povo. Se soubessem o quão lento e desgastante é o avanço real, diferente do falso avanço que o Kremlin diz existir, os russos poderiam ter motivo para se opor a Putin. A propaganda tem um propósito para o líder da Rússia, e Vobov é apenas o mais recente lugar que a Rússia afirma ter capturado. Mas, e se Vobov não fosse só hastear a bandeira russa? Talvez houvesse outro objetivo estratégico além da propaganda. Vobov também poderia oferecer uma rota mais profunda para Dnipropetrovsk, apesar de a Rússia dar pouca importância à região. Desde que a guerra na Ucrânia virou um atoleiro, a Rússia tem questões mais urgentes que Dnipropetrovsk no momento. Mesmo assim, Vobov pode ter sido mais simbólico ou propagandístico. Uma vitória rápida para exibir na televisão estatal, sem grande consequência estratégica. Ao expor a falsa captura de Vobov pela Rússia, a Ucrânia desferiu um golpe em Putin e seus aliados do Kremlin. A Ucrânia acabou de lançar o inferno. Ela realizou um dos maiores ataques de drones de sua história, atingindo locais na Crimeia ocupada e na Rússia, causando grandes danos a vários alvos. Isso foi um ato de vingança.
Vingança pelos inúmeros bombardeios de drones e mísseis que a Ucrânia e seu povo sofreram por tanto tempo. Vingança pelas almas inocentes que perderam a vida e tiveram suas casas destruídas. Isso deu à Rússia uma boa dose do seu próprio remédio, e o Kremlin vai sentir o impacto desse ataque por bastante tempo. O ataque aconteceu no início de 6 de outubro, com canais do Telegram divulgando rapidamente relatos de incêndios e explosões em vários locais. Um dos canais que acompanhava o caso era o pró-Ucrânia Vento da Crimeia, que fez sua primeira postagem às 00h23 no horário da Ucrânia. Explosão forte ocorreu próximo ao aeródromo de Saki, em Nova Fedorovka, segundo assinantes. Postagens adicionais logo se seguiram, à medida que o canal recebia cada vez mais relatos de explosões ecoando nas áreas ao redor do aeródromo de Saki, que é uma importante base aérea na península da Crimeia. Antes usada pela Ucrânia, a base foi tomada pela Rússia na anexação da Crimeia em 2014 e desde então serve à aviação naval russa, que opera bombardeiros Sukhoi Su-20 e 4 caças Sukhoi Su-30 e outras aeronaves. Kiev já atacou a base diversas vezes desde o início da guerra. Como em agosto de 2022, quando a Ucrânia eliminou várias aeronaves russas, ou em janeiro de 2024, quando Kiev lançou mísseis Storm Shadow contra um posto de comando na região e matou um comandante russo de alta patente. Logo surgiram imagens do local, com o som de tiros ao fundo. Mas o aeródromo de Saki não foi o único alvo. Durante a noite, surgiram novos relatos de drones e explosões em outros locais da Crimeia, como Feodósia, Yevpatoria e o vilarejo de Andrivka. Não muito longe do aeródromo de Kaja, outra base aérea importante ocupada e operada pelas forças russas na península da Crimeia. Alarmes soaram, e as forças russas correram para ativar suas defesas aéreas em uma tentativa desesperada de resistir ao ataque. Claramente, eles não foram rápidos o suficiente. A cada minuto que passava, mais relatos inundavam as redes sociais sobre explosões em vários locais. Crimean Wind seguiu informando e atualizando seus muitos seguidores sobre o evento. À 1h50, o canal informou que um radar foi atingido em um posto militar perto de Yevpatoria, na costa oeste da Crimeia. Minutos depois, o canal postou novamente, desta vez compartilhando imagens dramáticas de um incêndio intenso na região de Feodósia, na costa sudeste da península da Crimeia. Moradores locais relataram que drones atingiram um depósito de petróleo, depois identificado como o Terminal Marítimo de Petróleo, uma das maiores instalações da Crimeia, com 250 mil metros cúbicos ou mais de 66 milhões de galões. Diversos vídeos postados no Telegram mostraram o impacto dramático desse ataque, com chamas intensas tomando conta do ar e densas nuvens de fumaça cobrindo a região. Assim como o campo de aviação de Saki, o terminal marítimo de petróleo já é alvo conhecido das forças ucranianas. Kiev atingiu esse local em 7 de outubro de 2024 e outras vezes desde o início da guerra. Segundo o canal do Telegram de Dnipro, inteligência de fontes abertas, ataques anteriores já destruíram mais de uma dúzia de tanques de petróleo neste depósito. Em Feodosia, um dos maiores depósitos de petróleo da Crimeia foi atacado, atingindo tanques de combustível e lubrificantes. O depósito de petróleo já foi atacado várias vezes antes, mas após os ataques anteriores, apenas 22 dos 34 tanques permaneceram intactos. Esse número deve ser ainda menor, pois o tamanho dos incêndios nos vídeos indica isso. Vários tanques de petróleo foram atingidos, causando a queima de milhares de galões de óleo e agravando a crise de combustível da Rússia. O ataque foi tão devastador que o fogo era visível a 32 quilômetros, segundo Crimean Wind. O canal disse que trens foram desviados da cidade, pois autoridades russas temiam novos ataques. Mais tarde naquela noite, as autoridades também fecharam uma rodovia importante, conforme escreveu Crimean Wind. O Ministério de Situações de Emergência da Rússia fechou a rodovia Kerch, que passa perto do depósito de petróleo em chamas em Feodósia. Destaco que este depósito é crucial para a máquina de guerra do Kremlin. Sua localização estratégica torna-o essencial no abastecimento de combustível às forças militares na linha de frente.
Com os incêndios descontrolados, as forças russas devem enfrentar mais escassez e atrasos, enfraquecendo suas ofensivas e dificultando a conquista de território. E a noite só piorou para a Rússia, enquanto as chamas iluminavam o céu sobre Feodósia. Alarmes extras soaram em Sebastopol, maior cidade da Crimeia e principal base da frota russa do Mar Negro. Relatos de explosões logo se espalharam por vários distritos. E embora ainda não tenham surgido mais detalhes, é provável que drones tenham causado pelo menos algum dano a ativos ou infraestruturas russas importantes nessa área também. Mas não foi só na Crimeia ocupada que as armas ucranianas acertaram seus alvos. O ataque da Ucrânia também cruzou a fronteira e atingiu a Rússia, com incêndios e explosões em vários locais. Locais como Zezinsk, uma cidade industrial situada a leste de Moscou, na região de Nizhny Novgorod. Lá, o zumbido de drones encheu o ar, seguido por explosões e um grande incêndio em uma fábrica local. Mais especificamente, acredita-se que o alvo desse ataque foi a instalação Svetlov, operada por um dos maiores fabricantes de explosivos industriais da Rússia. Moradores locais disseram que um grande incêndio começou ali, apesar dos esforços das equipes russas de combate ao fogo. Em algumas filmagens, eles usavam refletores para tentar identificar e derrubar drones antes que causassem mais danos. Este, mais uma vez, não foi um alvo novo para a Ucrânia. As forças de Kiev já atacaram esse local antes, especialmente em abril do ano passado, quando drones causaram grandes danos a 2 galpões de produção e a um duto aéreo. Em outubro de 2024, outro ataque ocorreu com dezenas de drones ucranianos, enviados para interromper operações na fábrica. Incluída nas sanções da União Europeia e dos Estados Unidos da América desde 2023, por envolvimento na produção de bombas, ogivas de mísseis antitanque e para defesa aérea. A instalação é conhecida por fabricar produtos químicos usados em artilharia, munições e explosivos destrutivos, sendo vital para a máquina de guerra russa. Vale ressaltar também que em Dzerzhinsk, a mais de 800 quilômetros da Ucrânia, isso mostra, novamente, como as forças de Kiev ficaram eficazes em ataques de longo alcance fora de suas fronteiras. Com ataques cada vez mais frequentes, o Kremlin começa a perceber que nenhuma parte de seu território está realmente segura e que Kiev pode atacar a qualquer momento e lugar. Drones ucranianos também atacaram Klint, na região russa de Bryansk, ao norte da Ucrânia, próxima à Bielorrússia. Lá, moradores compartilharam relatos de que uma usina termoelétrica local estava em chamas. Novamente, havia vários vídeos e fotos das pessoas da região comprovando o ocorrido. O portal Astra informou no Telegram: uma usina termoelétrica em Klinsk, Bryansk Oblast, foi atacada. Moradores locais e grupos públicos ucranianos relatam, publicando imagens supostamente do local. Testemunhas relataram uma explosão massiva na instalação antes do incêndio, sugerindo que drones atingiram um ponto crítico ou grande reservatório de óleo. Após o incidente, áreas da cidade ficaram sem energia. Outro corte de energia ocorreu em Belgorod, Rússia, afetando dezenas de milhares de moradores. Novamente, drones da Ucrânia supostamente atacaram a subestação Lutsk próxima. Como relatado pelo Crimean Wind e confirmado pelo governador da região, Vyacheslav Gladkov. Logo após as explosões, faltou energia no sul e centro de Belgorod. Interrupções no abastecimento de água começaram. Além disso, a subestação Lutsk pegou fogo. O governador Gladkov confirmou danos à rede elétrica em Belgorod após o bombardeio. Ele marcou uma reunião de emergência do governo. O governador reconheceu que cerca de 40 mil pessoas ficaram sem energia após o ataque noturno, com equipes de emergência no local para restabelecer o fornecimento. Moradores registraram o momento em que a energia acaba, deixando postes e janelas subitamente às escuras. Tudo em um piscar de olhos. O Ministério da Defesa da Rússia reconheceu a grandeza do ataque e afirmou ter abatido mais de 250 drones ucranianos. São 62 no Mar Negro, 40 na Crimeia, 34 em Kursk, 30 em Belgorod, 20 em Nizhny Novgorod, 17 em Voronezh,
11 em Krasnodar Krai e outros em Briansk, Tula, Vladimir e demais regiões. Apesar das estatísticas oficiais do Kremlin não serem totalmente confiáveis, esse foi um dos maiores e mais impactantes ataques de drones da Ucrânia na guerra até agora. Há muitas evidências comprovando isso em todos os canais de mídia social russos e ucranianos. Imagens e vídeos mostram toda a extensão da devastação, com inúmeros casos de incêndios e explosões, fumaça no céu e destroços no chão. Os incêndios exigirão grande esforço e tempo para serem apagados, e só então o real impacto do ataque será revelado. Mas é provável que a Rússia enfrente enormes trabalhos de reparo em várias instalações importantes, com suas capacidades de produção de combustível e militar sendo seriamente afetadas. O ataque de vingança da Ucrânia ocorreu poucas horas após a Rússia lançar outro bombardeio devastador com muitos drones e mísseis contra vários alvos. Focado na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, a menos de 80 quilômetros da fronteira com a Polônia. 4 membros de uma mesma família, incluindo uma garota de 15 anos, foram mortos na vila suburbana de Lapaivka. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que atingiu com sucesso alvos militares e de infraestrutura importantes. Já quem está lá relata algo diferente, como revelou o chefe regional de Lviv, Maxim Kozitsky. Cerca de 163 drones e mísseis entraram na área e tiveram como alvo principal prédios residenciais, hospitais e indústrias civis, além da infraestrutura de transporte de gás. Ele chamou o ataque de especialmente cínico pelo momento. À medida que as temperaturas começam a cair em toda a Ucrânia, a população local em breve dependerá do gás para aquecer suas casas e sobreviver às condições geladas do inverno. O ataque russo usou mais de 500 drones e 50 mísseis, segundo o presidente ucraniano Vladimir Zelensky. 5 pessoas morreram, outras ficaram feridas e milhares ficaram sem energia elétrica. Zelensky pediu à comunidade internacional que siga protegendo a Ucrânia e defenda acordos de defesa aérea mais fortes para acabar com os ataques noturnos da Rússia. Precisamos de mais proteção e de rápida implementação dos acordos de defesa, principalmente na defesa aérea, para acabar com esse terror aéreo. Um cessar-fogo unilateral no ar é possível e pode viabilizar diplomacia real. Comparar esses dois ataques, que ocorreram dentro da mesma janela de 24 horas, revela a enorme diferença entre a Rússia e a Ucrânia quando se trata de táticas e estratégia. Como sempre, a Rússia recorreu a uma abordagem de força bruta, lançando uma quantidade massiva de drones e mísseis contra alvos dispersos por toda a Ucrânia. Suas armas causaram alguns danos a infraestruturas importantes, mas se concentraram principalmente em alvos civis, matando pessoas inocentes que não representavam ameaça alguma ao país. Mais uma vez, a Rússia mostra que suas táticas se baseiam em espalhar medo e sobrecarregar os adversários com superioridade numérica. No entanto, embora os efeitos de seu ataque sejam trágicos, já que pessoas inocentes foram novamente mortas. Relatos dizem que a Ucrânia não teve grandes perdas militares. Por exemplo, não houve notícias de bases militares ou aeródromos incendiados, como na Rússia. Enquanto isso, os ataques de Kiev e a Crimeia e áreas russas têm impacto militar muito maior. Ao atacar locais como o aeródromo de Sark, o terminal de petróleo marítimo em Feodósia e a fábrica de produção Svetlov em Dzerzhinsk, as forças ucranianas estão eliminando sistematicamente peças críticas da infraestrutura militar russa. Em apenas uma noite, eles eliminaram grande quantidade de petróleo. Além de possivelmente destruir aeronaves em Sark e desativar temporariamente uma fábrica de explosivos. Isso terá efeitos colaterais e impacto duradouro, como estoques de petróleo ainda menores. O Kremlin precisará criar novos planos para enfrentar a crise de combustível. Centenas de postos de gasolina em toda a Rússia já foram obrigados a fechar. Os preços dos tanques de gasolina dispararam. Vários tipos de combustível estão literalmente indisponíveis em diversos locais, e os moradores estão enfrentando filas por horas a fio apenas para conseguir diesel ou gasolina para seus veículos. Sempre que drones ou mísseis da Ucrânia atingem outro alvo ligado ao petróleo, como a instalação em Feodósia, a situação piora. Por isso, as forças ucranianas priorizam identificar e destruir depósitos de petróleo, oleodutos e instalações de combustível.
Isso reduziu a capacidade de refino da Rússia em 38%, causando um déficit de 20% no abastecimento. Ela precisa suprir a demanda nacional. Ataques a fábricas militares, como a de Dzerzhinsk, também têm grande impacto. As forças russas dependem desse tipo de fábrica para construir as bombas, os mísseis, os drones e as inúmeras outras peças importantes de equipamento militar de que eles precisam para sustentar seus ataques na linha de frente, bombardeios aéreos e outras manobras ofensivas na Ucrânia. Quando essas instalações são destruídas ou incendiadas, sua produção inevitavelmente cai. Isso resulta em menos armas, drones e mísseis sendo produzidos para o Kremlin usar contra a Ucrânia, causando menos vítimas. Ataques assim enfraquecem a máquina de guerra russa e salvam vidas ucranianas. E essa é a grande diferença entre os dois lados. A Rússia está focada em causar o máximo de dano possível para forçar a Ucrânia a se submeter. Ela não tem escrúpulos em explodir casas de pessoas e bombardear hospitais cheios de civis inocentes. A Ucrânia, por sua vez, age com honra e inteligência. Ela tem os meios para fazer exatamente o que a Rússia está fazendo. Ela poderia, por exemplo, usar seu próprio exército de drones para atingir cidades e vilarejos russos, cometendo crimes de guerra ao matar e ferir civis sem misericórdia. Mas não faz isso. Ela escolhe um caminho mais elevado e uma abordagem mais inteligente e estratégica, atingindo o Kremlin onde mais dói e eliminando os alvos que mantêm a economia russa funcionando e a máquina de guerra operando. A lógica por trás disso é clara para todos verem. Se a Ucrânia danificar bastante as principais infraestruturas da Rússia, o Kremlin não conseguirá sustentar o conflito. A economia do país será fraca para sustentar o caixa de guerra. Seus problemas internos, como a crise de combustível e a enorme escassez de mão de obra, vão se tornar grandes demais para serem ignorados. Aos poucos, a guerra está chegando ao território russo e pessoas de todo o país estão despertando para a realidade desse conflito. Eles percebem os efeitos ao enfrentar dificuldades para pagar itens essenciais ou ao ver o posto de gasolina local limitar a quantidade de combustível que podem comprar. Quem mora perto de áreas militares importantes vê de perto o impacto dos ataques da Ucrânia. Testemunhando as cenas e sons de drones voando acima, explosões ecoando e incêndios violentos surgindo em instalações de infraestrutura próximas. Lenta, mas seguramente, cada vez mais dessas mesmas pessoas russas estão ficando ressentidas e frustradas pelo fato de a guerra ainda continuar. Até no topo da cadeia de comando, autoridades, generais e líderes russos já demonstram cansaço com uma guerra aparentemente sem fim. Uma liderança que se recusa a ajustar sua abordagem. A pressão está aumentando sobre o presidente russo, Vladimir Putin, e talvez, no final das contas, acabe se tornando demais para suportar. Enquanto vê seu país queimar e a economia cair, até o orgulhoso Putin pode começar a sentir algum arrependimento por suas ações imprudentes. Confira nossa análise dos últimos problemas de Putin. Veja como a Rússia quase esgota tanques, mão de obra de artilharia e outros recursos militares essenciais. Pode ser obrigada a se render já em 2026. Para uma análise detalhada sobre a crescente dissidência entre generais russos e o público, assista a este vídeo que mostra como até nacionalistas radicais e blogueiros militares admitem que a Rússia não tem chance de vencer esta guerra. E por fim, não se esqueça de se inscrever também no nosso canal de confiança. Assim você fica por dentro de tudo. Isso está acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia e em outros conflitos significativos ao redor do mundo.